Estamos de volta com o Jornal da Cultura Roraima, 12 horas e 36 minutos, e chegou o momento da nossa entrevista do dia. E quem já está presente em nossos estúdios é o defensor público geral, Oleno Matos, e nós vamos conversar um pouco sobre a Defensoria Pública aqui, no estado de Roraima, e ele vai dar mais detalhes a respeito. Eu já vou começar falando o seguinte, porque muitas pessoas aí em casa têm a dúvida: Ministério Público, Defensoria Pública, tudo a mesma coisa? Não é, e ele já vai começar explicando para vocês. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Cultura Roraima. Boa tarde. Obrigado, Brena. Boa tarde, Angélica. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da Cultura. Muito obrigado pelo convite. É importante demais a gente sempre estar participando junto aos órgãos de comunicação e prestando contas do trabalho da Defensoria e do que efetivamente os defensores públicos fazem pelo povo de Roraima. Respondendo à sua pergunta, Brena, realmente o Ministério Público tem um papel, a Defensoria Pública tem outro papel. A gente chama de sistema de justiça aquilo que é composto pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e a Advocacia. O papel reservado à Defensoria Pública, ele diz mais respeito à garantia dos direitos do cidadão, direitos individuais e coletivos. Ao longo dos anos, ao longo das 2 últimas décadas, a Defensoria Pública passou por uma grande transformação. A princípio, se falava muito na Defensoria como aqueles grandes escritórios de advocacia para atender as demandas da população, demandas individuais. Mas isso hoje não é somente esse o trabalho da Defensoria Pública. Nós temos uma atuação muito forte nas ações coletivas. Eu cito muito o exemplo durante a pandemia, quando a Defensoria Pública ingressou com ações civis públicas para a abertura do hospital de campanha, para a ampliação dos leitos no Hospital Geral de Roraima e várias outras ações, Então, a Defensoria Pública também tem o papel de garantir a democracia, o Estado democrático de direito, e isso nós temos buscado ao longo desses anos de existência da Defensoria Pública, que aqui em Roraima ela foi criada em 2000, efetivamente implementada em 2002, Então, esse ano a gente está caminhando aí para 21 anos de atuação em todo o estado de Roraima. Eu gostaria de saber a respeito do tema que vocês vão apresentar no Teatro Municipal, que é a Defensoria do Futuro. Sim, nós desde o ano passado estamos trabalhando na transformação da atuação da Defensoria Pública com planejamento estratégico. Contratamos uma empresa que nos auxilia nessa construção, mas a construção é toda feita através dos colaboradores e membros da Defensoria Pública. E o que significa esse evento que a gente vai fazer amanhã para toda a sociedade roraimense? Aqui eu já quero externar o convite àqueles que puderem prestigiar às 16 horas lá no nosso Teatro Municipal, Quero aqui agradecer à Prefeitura e ao Governo do Estado de Roraima pelo apoio. Estaremos lá prestando contas à sociedade e mostrando o que a gente pensa da Defensoria do Futuro. O que é a Defensoria do Futuro tentando simplificar? É uma defensoria onde o assistido cidadão possa buscar e ter o atendimento de bate-pronto, efetivamente. A gente não quer mais aquela situação em que o assistido busca o serviço e a gente agenda ele para daqui a alguns dias ou daqui semanas atendê-lo. Não é essa a defensoria que a gente quer. A gente quer que o cidadão busque e a gente encaminhe e ele tenha a solução do seu problema, se não de forma imediata, mas pelo menos já encaminhada para o Poder Judiciário ou para uma tentativa de mediação ou conciliação do conflito. A gente também vai trabalhar, nós estamos trabalhando na transformação da atuação administrativa da Defensoria, entender como que deve funcionar cada departamento, cada divisão, para que a gente possa melhorar a condução dos trabalhos lá dentro e conseguir fazer com que isso reverbere no trabalho que a gente presta ao cidadão. Dentro do Defensoria do Futuro também a gente traz ligado ao Roraima 2030, que é um projeto governamental do Governo do Estado, do governador Antônio Denário, um desenho de como a gente quer a Defensoria para 2030. Então, como a gente sabe que orçamento tem que ter uma discussão, todo um planejamento, a gente está propondo ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e à sociedade que a Defensoria Pública viva intensamente esses próximos 8 anos com essa transformação. Nós temos hoje um quadro de 47 defensores para atender em todo o Estado. Para vocês terem uma ideia, esse quadro em 2002 era de 45 defensores. Então, em 20 anos, a gente não saiu do lugar. A gente tinha 45 e hoje tem 47.
O ideal é que a gente consiga chegar em 2030 com um quadro aproximadamente de 80 a 85 defensores e respectivos servidores dos seus gabinetes. Então, a nossa proposta é que nesses 8 anos o Estado possa aparelhar a defensoria de condições orçamentárias e financeiras para a gente a cada ano ir galgando uma melhoria. Né? No primeiro ano a gente pensa em 4, 5 novos defensores, o segundo ano vai seguindo com mais 4, até nós chegarmos a esse número, que é o que a gente identifica como o número ideal para a Defensoria Pública do Estado de Roraima funcionar. Importante frisar que hoje nós estamos presentes em todas as comarcas do Estado. Nós temos 8 comarcas, em 8 municípios, a Defensoria Pública se faz presente e, além disso, nós temos um núcleo no Cantar. E no projeto de expansão da Defensoria, a gente quer chegar com esse trabalho na sede dos 15 municípios. Cito como exemplo o Iramutã. Imagine a dificuldade de uma pessoa que mora no Iramutã ter que se deslocar para Pacaraima para ser atendido lá para buscar valer um direito que lhe é garantido. Essa pessoa vai lá, entra com a ação, ela vai voltar para o seu município, posteriormente ela vai ter que retornar a Pacaraima para uma audiência de conciliação, depois uma audiência de instrução. Então, realmente fica muito difícil para que esse cidadão busque o direito que lhe é garantido. Então, a Defensoria tem que estar perto de todos. Até porque, com a questão do quadro de funcionários defensores públicos trabalhando, aumentando esse quadro, facilita a vida da população, porque é uma assistência jurídica a quem não tem condições de pagar. Muitos não têm condição de contratar um advogado, de contratar uma pessoa para estar ali lhe auxiliando, lhe dando assistência jurídica, e a Defensoria está aí para isso. Com o quadro de funcionários aumentando, com toda certeza vai diminuir o trabalho para os defensores, porque eles vão conseguir se doar mais para aquele caso, ainda mais, e abrir portas para poder ajudar mais pessoas. Sim, e a gente tem algo no direito chamado de litigância estratégica. A Defensoria Pública, além desse viés que você colocou de atender a população que tem menos condições, a gente tem as regras lá de atendimento à renda familiar, né? É necessário obedecer isso. Mas nós temos a atuação para aquelas populações que nós consideramos vulneráveis, né? Quem é essa população que é considerada vulnerável? Mulheres vítimas de violência, idosos, pessoas com deficiência, pessoas dentro do sistema prisional. Então, tem uma gama de pessoas que a gente identifica como vulneráveis. A pandemia, mais uma vez citando a pandemia, todos nós ficamos vulneráveis à pandemia, porque ela não escolheu quem mora no Pintolândia, quem mora no São Bento, quem mora no Caçari, né? Nós tivemos situações de todos de Roraima passando pelo problema da pandemia, e nós tivemos que atuar tendo como vulneráveis toda a coletividade do Estado. Então, o alcance do trabalho da Defensoria, ele é enorme e a população cobra. É importante a gente destacar isso. Há uma cobrança muito grande do trabalho da Defensoria Pública. E como essa cobrança é cada vez maior, é preciso que a gente esteja linkado a isso e cobrando que aqueles que podem ajudar a Defensoria Pública a melhorar, e infelizmente isso só acontece se for através do crescimento da instituição. E o crescimento perpassa por mais orçamento e mais recursos, mais servidores, mais membros, para que a gente possa efetivamente atender toda a população. Para vocês terem uma ideia, a gente calcula que aproximadamente 88% da população do estado de Roraima entra no perfil de atendimento da Defensoria. Então, existe uma demanda retida muito grande. E eu vou citar um exemplo aqui bem clássico, que é o direito de família, que são as ações de alimentos, divórcio, execução de alimentos, dissolução de união estável. A gente, na Defensoria Pública hoje, a gente não consegue dar cabo do tanto de gente que procura aqui na capital esse atendimento. Tanto que nós temos já a figura de mutirões. Às vezes você pensa que mutirão ele é feito de forma esporádica. Na Defensoria nós já temos a figura de 3 mutirões de família anuais. Eles são permanentes. Então, em março, agora a gente vai ter um, para não deixar com que a fila de atendimento avance muito. Então, a gente chama essas pessoas para essa semana de atendimento concentrado na família, aí a gente tranquiliza o atendimento, e aí, quando dá no meio do ano, fazemos de novo, e no fim do ano, o terceiro, para poder dar conta de tantas pessoas que procuram a Defensoria. Olena, eu gostaria de te perguntar como o cenário político atual pode influenciar no trabalho da Defensoria para poder prestar esse serviço à sociedade? Acho que muito, né? A gente está numa sociedade discutindo muito a questão da desigualdade. E a Defensoria Pública, nós temos as principais políticas públicas, né? Saúde, habitação, segurança, educação. E nós temos a política de acesso à justiça, que é a famosa
dar direitos a quem tem direitos, que é o que a Defensoria Pública faz. Então, nós estamos na ponta, a gente ouve muito o cidadão, a gente tem conhecimento daquilo que o cidadão mais quer que tenha de avanços em políticas públicas. Citando o que acontece hoje, essa questão da evasão escolar, é uma preocupação muito grande da sociedade. A gente precisa entender por que está acontecendo esse processo de evasão, se realmente tem evasão, se não é só a questão dos migrantes que estão se deslocando para outros estados. Então, são várias situações que a Defensoria Pública, como aquela que lida diretamente com a população mais carente, tem condição de participar da idealização e concretização dessas políticas públicas. Então, eu vejo que nesse cenário político nacional e estadual, a Defensoria Pública pode sim participar efetivamente de mudanças. Eu vou dar um exemplo aqui do uso do canabidiol, que está tão em voga nesse momento, a partir do momento em que o governador de São Paulo sancionou a lei autorizando a utilização do canabidiol para diversos tratamentos. Precisamos trazer essa discussão aqui para o estado de Roraima. E eu estou desde domingo conversando com vários atores. Temos a deputada Catarina Guerra, que já apresentou um projeto dentro da Assembleia. Vamos apresentar a ela a possibilidade de fazer uma audiência pública para conversar com todos os atores, porque não basta só fazer a lei, a gente tem que buscar com que os atores da saúde, os médicos, por exemplo, estudem a temática e entendam que há a possibilidade de, em várias doenças, a utilização, seja do óleo ou de outros medicamentos que hoje a gente só tem fora do país, tem que ter uma importação desses produtos. A gente pode trabalhar na questão de ajudar a desenvolver dentro do país, do nosso país, fármacos nesse sentido, né? Então, assim, são muitas lutas que a Defensoria Pública pode contribuir. Estivemos em Brasília na semana passada, em reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, e ele foi categórico em dizer, olha, a Defensoria Pública, a gente tem essa detecção aqui, que a Defensoria Pública lida diretamente com todas as populações mais vulneráveis. Então, a gente quer vocês participando efetivamente da reconstrução das políticas públicas necessárias para atender essa população. Oleno, fique à vontade para poder fazer suas considerações finais e muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Cultura Roraima. Nas considerações finais, eu quero mais uma vez convidar a todos aqueles que puderem, né, amanhã, às 16 horas, lá no teatro, no nosso teatro principal, para participar desse momento emblemático da Defensoria Pública, né? Lá nós estaremos apresentando o planejamento estratégico e o projeto Defensoria do Futuro. Vamos contar com a presença do governador do estado, Antônio Denário, do nosso prefeito, Arthur, e certamente vai ser um divisor de águas da atuação da Defensoria com a população. Esse evento ele é feito para que a população consiga entender o que nós estamos fazendo dentro da Defensoria Pública. Porque a Defensoria Pública não tem razão de existir se não for para atender aqueles que mais precisam. E é para esses que a gente quer prestar contas. Muito obrigada. Agora eu vou chamar o intervalo comercial. Na volta temos o Giro Policial e, se der tempo, a gente chama o Cine Pipoca. Até mais.